Fala galera, vamos resolver mais um exercício de vetores do livro Fundamentos de Programação de Computadores. Esse aqui é o exercício 1, a única diferença aqui é que é primos e lá é ímpares, mas o primos vai ficar um pouquinho melhor o exercício. Então o que ele quer? Faça um programa que carrega um vetor de 6 elementos numéricos inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares, quais números pares, a quantidade de números primos e quais números primos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar o vetor. Então ele quer um vetor de 6 elementos. Então eu inicializo o algoritmo, declare o quê? O meu vetor. Eu vou chamar meu vetor de E e ele tem 6 posições. E eu coloco I, que eu sempre vou usar a estrutura de repetição. Aí eu faço, para carregar o vetor, quem não viu o vídeo anterior, eu explico lá bem melhor sobre carregar o vetor. Aqui a gente só vai fazer, que é bem fácil. Para ir de 1 até 6, aí eu peço para o camarada digitar o número que ele quer, digite o I elemento. Correto? E aí ele vai ler no meu vetor. Leia no meu vetor, que é o I. E aí eu coloco o meu I para girar. E recebe I mais 1. Fim. Fim dessa parte. Isso aqui que eu fiz... Isso que eu fiz é carregar o vetor. Essa parte aqui eu carreguei o vetor de 6 elementos. Só isso. Aí vamos lá no meu vetor de 6 elementos. Meu vetor de 6 elementos aqui. Eu vou dar alguns valores para ele para a gente ilustrar o exercício e ficar um pouco mais fácil. Eu vou chamar o meu primeiro elemento de 3, o segundo de 7, o terceiro 10, o quarto eu vou chamar de 4, o 5 eu vou chamar de 6 e o 6 eu vou chamar de 5. Isso aqui é os 6 elementos que o usuário digitou. No caso, eu sou o usuário. Ok? Certo. Opa. Aqui, de volta. Beleza. Já carreguei o vetor. Agora o que eu tenho que fazer? Calcule e mostre a quantidade de números pares e quais números pares. Primeiro eu vou fazer essa parte. Então, ele vai querer que mostre a quantidade de números pares. Eu vou chamar a quantidade de números pares de CPA, que é o contador dos pares, que vai contar quantos números pares tem no meu vetor. Ok? Então vamos lá, eu vou ter que entrar de novo nessa estrutura de repetição, que ela vai para ir de 1 até 6, porque eu estou trabalhando, não é só com um número, mas eu estou trabalhando com um vetor que tem 6 números dentro dele. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada R, certo? E esse R ele vai receber o quê? O resto do meu EI, que é o elemento, na posição I, por 2. Então, o número dividido por 2. Se o resto de um número dividido por 2 for igual a 0, então esse número é par. Confere. Vamos supor o 4 é par. Por quê? Porque 4 dividido por 2 dá resto 0. Então, se o resto é 0, o que eu vou fazer? Então, início. E aí o meu CPA eu vou contar ele. O CPA ele vai valer CPA mais 1. E eu não posso perder esse número. Esse número aqui é par. Então escreva, mostra que ele é par. Par é I. Esse número é par. E aqui eu finalizo essa parte dos números pares. Perceba aqui que CPA eu contei. Então eu recebi CPA mais 1. E o CPA ele precisa de ter um valor inicial. Então, lá no início do meu exercício, eu posso colocar ou aqui embaixo, ou aqui também. Tanto faz. Lá no início, eu tenho que inicializar ele como valendo 0. E o contador dos primos, os primos depois. O contador dos primos aqui, que eu vou ter que contar quantos números primos também tem, quantidade de números primos, ele também eu vou chamar de CPRI, e ele também vai valer 0. Já vou fazer, no início ele vale 0. Já vou deixar ele aqui. Certo. Então, eu inicializei, o meu I vale de 1 até 6, que é o meu E1, E2, E3, E4, E5, E6. E aí eu vou fazer o quê? O meu R vai receber o resto de EI. No caso, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No meu caso, o meu E1, ele vale quanto? O meu E1, ele vale 3. Aí o R, ele vai receber o resto do meu EI, que é, no caso, o meu E1, por 2. Nesse caso, o 3 por 2 não dá resto 0, então ele não vai contar como par. Quando ele chegar nesse aqui, que é o 10,
Aí ele vai receber o 10 sobre 2, ele vai ver que o resto é 0, e aí ele vai contar como um par e vai mostrar o par aqui, ele vai mostrar E3, que vale 10. Agora passando para os números primos. Os números primos, quem não assistiu, é melhor assistir o vídeo de algoritmos Portugal números primos, que aqui eu não vou estar aprofundando tanto. Mas eu vou ter que criar uma... Aí você volta aqui. Eu vou ter que criar uma variável chamada j agora, que ela vai ser ela que vai estar contando, que vai estar me auxiliando dos números primos. Então, para j, o meu j, como é números primos, ele vai ter que rodar de 1 até e i. Opa! Não entendi, ficou um pouco complicado. Vamos aqui. Certo, eu tenho um número. Um número, por exemplo, o número 5. Como que eu descubro se esse número 5 é primo ou não? Eu divido o 5 por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. E aí eu vou analisar o resto desses números. O resto de 5 por 1 dá 0. De 5 por 2 não dá 0. Por 3 não dá 0. Por 4 não dá 0. E por 5 dá 0. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma estrutura de repetição que vai de 1 até o 5. Mas se o meu 5 vale n, então a minha estrutura de repetição ela vai de 1 até n. Se o meu 5 ele vale o quê? Ele vale o e na posição i, que eu não sei quanto que é. Então, minha estrutura de repetição ela vai de 1 até e na posição i. É exatamente isso aqui que eu fiz. Então, para j de 1 até i, faça início. Certo? Aí o meu resto agora, ele vai receber o resto de quem? Do meu ei, que é o meu próprio número, pelo j, que ele vai de 1 até ele mesmo, que é o ei. Se esse resto for igual a 0, então o meu contador de restos, ele vai receber contador de restos mais 1. Aí, eu vou finalizar aqui e eu vou analisar esse contador de resto meu. Se esse contador de resto meu ele tiver recebido apenas 2 restos, significa que esse número aqui ele é primo. Se ele é número primo, então o cpri, então início. Aí o meu contador de primos, ele vai receber contador de primos que está valendo 0 mais 1. E eu não posso perder esse número, aí eu já boto ele na tela lá para o camarada ver que ele é primo. Primo, aí eu coloco esse número ei lá sendo primo. E aí eu posso finalizar. Aqui. Falta eu zerar o contador de restos. O meu contador de restos aqui, ele está aparecendo nos dois lados, eu tenho que zerar ele. E lembrando, eu não posso zerar ele fora dessa estrutura de repetição de 1 até 6. Eu tenho que zerar ele dentro dessa estrutura de repetição. Então, eu vou zerar ele aqui já. Ó. Contador de resto recebe 0. Aí eu vejo se eu declarei todas as variáveis. Falta aqui o contador de restos. Tudo do tipo numérico. E aí, no final do meu exercício, eu finalizei esse início aqui. Mas tem um início aqui no comecinho. Parei de 1 até 6. Esse início aqui, eu tenho que finalizar ele, eu não finalizei. Aí eu finalizo ele aqui. E aí depois que eu finalizei tudo, eu posso mostrar a quantidade dos meus números primos. A quantidade de números primos é cpri. E escreva a quantidade de números pares é cpa. E aí, fim do algoritmo. Fim algoritmo. Certo? Falta eu girar algumas variáveis aqui que eu esqueci. Aqui o j está indo de 1 até ei. Início, o R recebe o resto de EI por J. Se o resto for igual a 0, então CR recebe CR mais 1. Aí, antes do fim aqui, eu tenho que colocar o J para girar. J recebe J mais 1. E aqui, depois do CR é igual a 2, eu estou dentro daquela estrutura de repetição, dessa estrutura aqui, ó.
de 1 até 6. Então, tem que colocar o i para girar antes de finalizar. Então, início, depois desse fim aqui, eu coloco o i para girar. I recebe i mais 1. E ele vai estar girando 6 vezes, fazendo isso aqui 6 vezes. Eu vou só ilustrar um exemplo aqui para vocês, com o primeiro número rapidinho, para vocês entenderem. Então, eu vou fazer isso só com o primeiro número. Meu primeiro número aqui no vetor que eu criei, ele vale 3, que é o meu E1, né? O meu E1, ele vale 3. Então, eu vou inicializar meu exercício. Carreguei meu vetor com 6 posições, zerei o meu CPA e o meu CPRI. Aí, para ir de 1 até 6, faça. Zerei o meu contador de resto, início. O meu R vai receber o resto do meu EI, no caso aqui eu estou trabalhando com I valendo 1, que é a primeira jogada. E1, quanto que vale meu 1? E1, 3. O R vai receber o resto de 3 por 2. O resto de 3 por 2 não é 0. Então ele não vai ser par, ele não vai entrar aqui. Se fosse, ele iria entrar. Agora ele vem para cá. Para J de 1 até E1, que no caso meu I vale 1, então para J de 1 até 3, faça. Início, o R vai receber o resto de 3 por J, que vale 1. Aí ele vai, 3 por 1, ele vai ver que o resto é 0. Então, se o resto é igual a 0, o contador de resto receber contador de resto mais 1. Meu contador de resto está valendo 1. Aí ele vai girar de novo. Vai receber agora o resto de 3 por 2. Vai ver que o resto não é 0. Aí ele vai girar de novo, vai receber o resto de 3 por 3. Vai ver que o resto é 0. Meu contador de resto vai passar a valer 2. Aí ele vai analisar aqui que meu contador de resto vale 2. E ele vai contar um número primo e vai mostrar o meu número primo na tela. E depois o i gira isso e vai fazer isso 6 vezes, que é o quê? É com os 6 números que eu tenho aqui. Ele vai fazer com cada número. Depois que ele faz com cada número, ele mostra aqui a quantidade de números primos e a quantidade de números pares. E aí eu finalizo o meu algoritmo e esse aqui é o meu exercício completo. Viu algum erro, algum probleminha? Pode comentar. Mas é isso aí, valeu galera!